Existe um erro na história do beisebol que foi tão grande que dizem que virou uma maldição. Um time dominante, cheio de títulos, simplesmente decidiu trocar o melhor jogador do mundo, não por estratégia, não por reestruturação, mas por dinheiro. E esse jogador não era qualquer um, era Babe Ruth. Depois dessa decisão, o Boston Red Sox nunca mais foi o mesmo. E enquanto isso, o New York Yankees, o time para o qual ele acabou sendo vendido, se transformou na maior potência da história do beisebol e alguns dizem de todos os esportes americanos. Coincidência ou uma maldição mesmo que durou 86 anos? Antes de tudo virar lenda, antes da maldição, o Boston Red Sox era simplesmente um dos melhores times da MLB. Entre 1903 e 1918, a equipe conquistou 5 títulos da World Series, algo gigantesco para a época. E foi nesse contexto que surgiu o jovem rapaz, o bambino, menino em italiano, chamado Babe Ruth. Babe Ruth chegou ao Red Sox em 1914, vindo do Baltimore Orioles, ainda como um prospecto. No começo, ele não era conhecido pelos home runs, ele era um arremessador de elite. Em 1916, o Babe Ruth teve uma das temporadas mais dominantes da história para um pitcher. Foram 23 vitórias como arremessador, um ERA de 1.75, que é a média de corridas que você permite por jogo, 9 shutouts e mais de 320 entradas arremessadas. E ele foi a peça fundamental para o Boston Red Sox conquistar a World Series naquele mesmo ano. E em 1918, o Red Sox venceu novamente a World Series e o Babe Ruth já começava a demonstrar algo diferente. Além de arremessar, ele começou a demonstrar uma habilidade gigantesca como rebatedor. Algo que não era comum nessa época. E aí vem o ponto-chave, O beisebol daquela era completamente diferente. Era a chamada dead ball era, onde os home runs eram algo super raro, assim. O jogo era baseado em estratégia, um contato e corridas pequenas, Só que o Babe Ruth começou a quebrar esse padrão. Em 1918, mesmo jogando parcialmente como rebatedor, ele já liderava o time em home runs. E em 1919 veio a explosão. Babe Ruth bateu 29 home runs em uma única temporada, um número absurdo para a época, Hoje pode não ser, mas para a época com certeza. E para você ter noção, o segundo colocado da liga tinha menos que a metade disso. E não era só o melhor jogador, ele estava mudando a forma como o beisebol era jogado. O Red Sox tinha simplesmente o jogador mais revolucionário do esporte no seu auge. E foi exatamente isso que deu tudo errado. Se o Boston Red Sox estava no topo, ganhando títulos e tinha o jogador mais revolucionário do esporte, então por que eles simplesmente venderam Babe Ruth? A resposta não está dentro do campo, mas fora dele. O dono do Boston Red Sox naquela época era o Harry Frazee, e diferente de outros proprietários da liga, ele não era apenas um homem do beisebol, ele era produtor de teatro na Broadway, e foi exatamente isso que começou a destruir o Red Sox. Frazee tinha investido pesado em produções teatrais em Nova York, incluindo peças caríssimas que não estavam dando o retorno esperado. Ele precisava de dinheiro rápido e muito. Ao mesmo tempo, manter um jogador como o Babe Ruth começava a ficar muito caro. E depois da temporada de 1919, onde o Babe Ruth explodiu com 29 home runs, ele passou a exigir um salário ainda maior, algo totalmente justificável, mas extremamente problemático para um dono endividado. E aí ele teve que tomar uma decisão. No dia 26 de dezembro de 1919, Babe Ruth foi vendido para o New York Yankees por cerca de $100 mil. Uma quantia, logicamente, extremamente alta para a época. Porém, para os padrões de hoje, o pessoal fala até que foi uma barganha, O acordo também envolvia um empréstimo pessoal para o Harry Frazee, usando o contrato do Babe Ruth como garantia. Ou seja, o Red Sox, ele basicamente abriu mão do melhor jogador do mundo para resolver problemas financeiros fora do beisebol. Tem mais um detalhe importante aqui. Na época, os Yankees não eram os Yankees que a gente conhece hoje. Eles eram um time secundário em Nova York, vivendo na sombra do New York Giants, sem títulos relevantes e longe de serem uma potência. Ou seja, o Red Sox não vendeu apenas um jogador gigante, ele acabou construindo uma franquia gigante. E tudo isso aconteceu no auge de Babe Ruth. Ele tinha acabado de revolucionar o jogo, estava entrando no seu prime, e o Boston Red Sox simplesmente decidiu abrir mão disso, sem saber que essa decisão iria literalmente mudar a história da MLB para sempre. Quando o Babe Ruth chegou ao New York Yankees em 1920, o impacto foi imediato e completamente fora do normal para a época. Na sua primeira temporada, o Babe Ruth rebateu 54 home runs
quebrando o próprio recorde da MLB. No ano seguinte, em 1921, ele foi ainda mais, cara, ele foi a 59 home runs, consolidando um domínio absurdo na liga. Para entender o tamanho disso, é simples. Naquela época, vários times inteiros não chegavam nem perto desses números. Babe Ruth estava jogando praticamente outro esporte dentro do beisebol. Entre 1920 e 1923, o Babe Ruth liderou a liga em múltiplas categorias ofensivas, como slugging, on-base percentage e runs criadas também. Ele não só rebatia forte, não era só um slugger, ele era o jogador mais completo ofensivamente da MLB. O resultado veio rápido. Em 1921, os Yankees chegaram à sua primeira World Series. Em 1922, voltaram novamente. Em 1923, conquistaram o primeiro título da história da franquia. E esse título marcou o início da famosa dinastia. Dinastia essa, inclusive, eu já fiz vídeo sobre e eu falo bastante do Babe Ruth. Só clicar que tá passando na tela. Durante sua passagem pelos Yankees de 1920 até 1934, o Babe Ruth acumulou números impressionantes. Foram 659 home runs com o time, uma média de rebatidas acima de 340 em várias temporadas, 7 títulos da American League e 4 títulos da World Series com os Yankees. E além disso, ele teve temporadas absurdas, como 1927, 60 home runs, um recorde que durou mais de 30 anos, uma linha ofensiva histórica com média acima de 350 e um slugging dominante, tá? E o time de 1927, inclusive, ficou conhecido como Murderers Row, né? Considerado aí por muitos, inclusive, o melhor time da história do beisebol. E ao longo desses anos, né, os Yankees deixaram de ser um time comum e se transformaram na principal franquia da MLB. O estádio vivia lotado, a popularidade do time explodiu e o beisebol entrou numa nova era, muito mais focada em poder ofensivo. E no centro disso tudo estava o Bambino, né? Tava o Babe Ruth. Quando ele deixou os Yankees em 34, já não existia mais discussão. Ele não só tinha transformado um time, ele tinha ajudado a transformar o próprio esporte. Mas, por outro lado, né, depois da saída do Babe Ruth, em 1919, o Boston Red Sox entrou em uma queda, em uma espiral que ninguém poderia prever ou até explicar. O impacto foi quase imediato, cara. Na década de 1920, o time despencou na classificação e passou anos terminando nas últimas posições da liga. Entre 1920 e 1939, os Red Sox tiveram mais de 15 temporadas negativas, frequentemente ficando no fundo da tabela, inclusive. Enquanto isso, os Yankees estavam lá, dominando tudo com o Babe Ruth. E foi aí que começou a nascer a narrativa, né? Desde que Babe Ruth saiu, o Red Sox simplesmente não conseguia mais vencer. E durante anos, os Red Sox deixaram de ser competitivos. Problemas financeiros continuaram afetando o time, né? A franquia demorou décadas para se reestruturar. E mesmo quando voltava a ser relevante, quando achava que tinha alguma chance, dava tudo errado. Eles até chegaram perto do título algumas vezes, tá? Mas nunca conseguiram finalizar de fato. Por exemplo, em 1946 teve a World Series, né? Que eles conseguiram chegar, mas perderam para o St. Louis Cardinals. Em 1967, na famosa Impossible Dream Season, a temporada do sonho impossível, eles chegaram novamente e perderam de novo. E a cada derrota a pressão aumentava ali, cara. A cada oportunidade desperdiçada, a ideia da maldição ficava ainda mais forte. E se o jejum já era longo, os anos 70 e 80 vieram para piorar ainda mais isso aí. Em 75, os Red Sox fez uma das World Series mais icônicas da história contra os Cincinnati Reds. E mesmo com momentos lendários, como o home run do Carlton Fisk, né, o time perdeu no jogo 7. Mas nada se compara a 1986. Na World Series contra o New York Mets, o Red Sox estava a uma vitória do título. No jogo 6, com 2 outs, tá? 2 eliminados e ninguém em base, o título estava praticamente garantido. Mas aí tudo desmoronou. Um erro simples do Bill Buckner, deixando uma bola passar entre suas pernas, permitiu a virada dos Mets. O Red Sox perdeu aquele jogo e depois perdeu o jogo 7. Era o tipo de lance que parecia impossível de acontecer. Impossível, a não ser que você tivesse uma maldição sobre o time. Com o passar das décadas, o número ficou cada vez mais absurdo, cara. Ano após ano, geração após geração, nada. Os Red Sox passaram 86 anos sem vencer uma World Series. Durante esse período, várias eliminações dolorosas nos playoffs, né? Derrotas em momentos decisivos, erros individuais, né? Que marcaram a história negativamente, sequências de azar completamente assim, sem explicação. E foi nesse contexto que um termo ganhou muita força: a maldição do Bambino. A ideia era de que o Red Sox estava pagando caro por conta da venda do Babe Ruth, tá? Há décadas atrás. E não era só perder, tá ligado? É você ter a chance de chegar lá e ser eliminado, ser varrido da pior forma possível. É você ser humilhado. E quem popularizou esse termo, né, a maldição do Bambino, foi o jornalista e escritor Dan Chauncey, do Boston Globe, em 1990, com o lançamento do livro A Maldição do Bambino. E foi a partir daí
aí que a ideia de maldição ganhou uma força nacional e passou a fazer até parte da cultura do esporte. E a maldição do Bambino, né? Porque Bambino era o apelido do Babe Ruth, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, Bambino é o menino, né? Em italiano, né? Tem toda a parada cultural italiana ali com Babe Ruth também. Então, a maldição do Bambino, a maldição do Babe Ruth. E depois de 86 anos, o Boston Red Sox finalmente quebrou a maldição, cara, em 2004. Não foi só um título comum não, tá? Foi uma campanha dominante na World Series. Contra o St. Louis Cardinals, os Red Sox venceram a série por 4-0, varreram o St. Louis Cardinals, algo que contrasta assim completamente com décadas de sofrimento e as derrotas absurdas. Na World Series de 2004 foram 4 jogos, 4 vitórias, apenas 3 corridas sofridas em toda a série. A média do ERA deles foi absurda dos arremessadores, tá? Foi uma média de 1. O time praticamente não deu chance nenhum adversário, né? Lembrando dos arremessadores icônicos, né? Como o Curt Schilling e o Pedro Martínez, além também de uma parte ofensiva liderada pelo David Ortiz, nosso Big Papi gigante. Não só isso, tem um documentário super legal na Netflix que fala justamente do poder do Boston Red Sox contra o New York Yankees aqui, antes dessa World Series, tá? Onde foi uma briga assim, briga literalmente, tá? Entre o Boston Red Sox e os Yankees em 2004. É genial, assista, tem uns bastidores assim, incríveis. Nos esportes, especialmente no beisebol, às vezes a história é boa demais para ser só coincidência.